Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início à cerimônia de homenagem aos aposentados do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Saudamos os docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes e demais convidados aqui presentes e convidamos para compor a mesa diretiva o professor doutor João Carlos da Silva, ilustríssimo docente homenageado pelos 41 anos de serviços prestados ao Instituto. Professora mestra Nilzete Olímpio Álvares, ilustríssima docente homenageada pelos 39 anos de serviços prestados ao Instituto. Senhor João Bosco Carmo Moraes, ilustríssimo servidor técnico-administrativo, homenageado pelos 36 anos de serviços prestados ao Instituto. Professor doutor Fábio Nogueira de Lucena, ilustríssimo presidente da comissão homenageadora do senhor João Carlos da Silva. Professor doutor Cedric Luiz de Carvalho, ilustríssimo presidente da comissão homenageadora da senhora Nilzete Olímpio Álvares. Professora doutora Lenice Miranda Alves, ilustríssima presidente da comissão homenageadora ao senhor João Bosco Carmo Moraes. Saudamos ainda a presença do professor doutor Sérgio Teixeira de Carvalho, ilustríssimo diretor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás e dos demais membros do Conselho Diretor. Com a palavra, a senhora Lenice Miranda Alves, que fará a leitura da homenagem para o senhor João Bosco Carmo Moraes. Boa tarde a todos. E, em nome do Bosco, eu saúdo a nossa mesa formada aqui de colegas que estão sendo homenageados. Senhor diretor, nós fizemos uma pequena relato sobre o Bosco, começando a falar sobre o cidadão João Bosco do Carmo Moraes. Ele é casado com Ênia de Almeida, pai de Jéssica e Jordana. A Ênia está presente. As filhas não puderam, né? Estão aqui conosco. Ele nasceu em 27 de agosto de 1954, na cidade de Rio Verde, Goiás, onde iniciou seus estudos. Após o término, em 1973, do curso ginasial realizado no Colégio Estadual do Sol, ele ingressou no Colégio Estadual Rui Barbosa, onde concluiu o curso técnico em contabilidade em 1976. Graduou-se em Ciências Econômicas em 1984 pela, então, Universidade Católica de Goiás, em Goiânia. E não se descuidou de sua qualificação para os muitos encargos que lhe foram atribuídos ao longo de sua carreira na instituição, ampliando-a por meio de diversos cursos de capacitação ofertados pelo UFG. Em 2010, concluiu o curso de especialização em Administração Pública e Gerência de Cidades na FATEC, Faculdade de Tecnologia Internacional. Bom, a segunda etapa nós vamos falar do servidor público João Bosco. Ele é oriundo do Ministério das Comunicações e ingressou na Universidade Federal de Goiás em 1982 e foi lotado no antigo Instituto de Matemática e Física, o IMF, como agente administrativo. De 1986 a agosto de 1990, exerceu a função de secretário administrativo, cargo de confiança do INFE. Após ascender para o cargo de economista, exerceu a função gratificada de assistente de direção do IMF no período de dezembro de 91 a janeiro de 1997.
Em junho de 1998, João Bosco tornou-se agente patrimonial do atual Instituto de Informática, criado em 1996. Nessa função, era responsável pelo controle das movimentações, entradas e saídas de bens permanentes do Instituto, junto ao Departamento de Material e Patrimônio, o DMP, da UFG. Ainda em 1998, foi designado para cuidar da manutenção das instalações físicas e elétricas internas do INFE. Em 2004, tornou-se representante do INFE junto à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFG. Em 2005, tornou-se agente ambiental do Instituto de Informática e, devido a essa atividade, tornou-se membro da Comissão de Resíduos da UFG. Em 2006 e 2007, respectivamente, participou da Comissão de Biblioteca e da Comissão de Infraestrutura do INFE. Além de todas essas funções e designações, João Bosco atuava como arquivista de documentação e era o encarregado de atualizar rotineiramente os dossiês dos servidores do INFE. Anualmente, ele também atualizava o inventário dos bens móveis do Instituto de Informática no sistema SICOP e CIPAC. Além disso, gerenciava o almoxarifado, controlava solicitações de bens de consumo e expedia ordem de serviço para o SEMEC e o SEGEF. Então, a gente começou falando do cidadão, do servidor público, e nós agora vamos falar sobre o colega. O Bosco é uma pessoa de poucos sorrisos, segundo o pessoal. Mas ele não é em nada rabugento. Isso aí é Humberto que falou, viu? Tá aí. Eu até esqueci de falar que essa comissão é composta por mim, pelo Humberto, pela Berenice e pelo Enio. Né? Então, nós estamos aqui. Então, é isso aí. O Bosco é uma pessoa de poucos sorrisos, é uma pessoa reservada, séria, ciosa de seus deveres, educada e muito respeitosa na relação interpessoal com todos os colegas. Assim, depois de tantos anos de convívio com essa pessoa que, inegavelmente, muito contribuiu para o desenvolvimento do Instituto, tudo o que dissermos sobre ele ou para ele poderá parecer insuficiente ou inadequado neste momento. Vamos, pois, de forma bem simples, fazer um mosaico de pequenos relatos de alguns colegas com o intuito de traduzir um pouco da nossa gratidão. Então, muitas pessoas fizeram relatos orais. A maioria das pessoas fala assim, olha, falar do Bosco é muito simples. O Bosco é uma pessoa super importante para o Instituto. Então, algumas pessoas se dignaram a fazer um relato por escrito. Então, vamos lá. A Berenice disse, Bosco, falar de você é muito fácil para mim. Foram anos e anos trabalhando juntos entre o Instituto de Matemática e Física, o Departamento de Estatística e Informática e o Instituto de Informática. Passamos por muitas trajetórias, vimos grandes mudanças acontecerem na UFG. Acompanhamos todo o crescimento e desenvolvimento do Instituto de Informática. E por aí vai. Só tenho que lhe agradecer pelo grande colega. Como eu costumo dizer, você sempre foi um irmão para mim. A você, Bosco, meu muito obrigada. O Enio disse, ingressei no Instituto de Informática em 2004, e o Bosco foi uma pessoa que me acolheu muito bem aqui no Instituto, me apoiou, me orientou muito, desde o meu ingresso aqui no Instituto. Muito do que aprendi a lidar no INFE e na UFG foi devido aos conselhos do Bosco. Considero o Bosco um verdadeiro amigo, alguém que a gente pode realmente contar. O Rafael, agradeço ao Bosco por toda a sua dedicação ao Instituto de Informática, sempre com zelo e carinho. Sem dúvida, é uma pessoa que me orgulho muito de ter trabalhado junto. A Daniela relatou o seguinte, estava grávida de minha filha, ainda não sabia. Cheguei ao trabalho e convidei o Bosco para tomar café comigo. Quando ele viu o meu café, uma lata de atum, uma lata de milho verde e um pacote de pão integral, ele me olhou e falou, Daniele, você está doente ou está grávida? E, através desse comentário, eu fiz o exame e confirmei a gravidez. A Ana Paula,
A Ana Paula disse: admiro muito o Bosco, admiro sua organização, admiro sua dedicação, admiro sua lealdade ao INFE, admiro sua ética, admiro seu café. Seu jeito sério e profissional esconde uma pessoa atenciosa e prestativa. Só não peça a ele para fazer coisas fora da sua alçada. Uma vez, quando era diretora, pedi que ficasse responsável por responder aos e-mails do INFE e recebi um peremptório não. Em compensação, nunca precisei me preocupar com nada sob sua responsabilidade. Pelo contrário, ele foi sempre quem me ajudou a manter as coisas funcionando, me lembrando das coisas que tinha que fazer, tratando de tudo que tinha a ver com compras e material. Sem ele, muitas vezes o INFE teria fechado durante as longas greves. Quando precisava de um documento, corria para o Bosco para saber onde estava. Meu carinho e respeito por ele é grande. Obrigada, Bosco. Eu também escrevi um depoimento, mas ficou muito maior do que os dos outros, e é uma história que eu não sei se o Bosco quer que eu lembre. Quando a gente foi depor na Polícia Federal. Vai, Bosco. Foi a única vez? Mas esse episódio foi o primeiro, e eu quase apanhei do Bosco. Então, foi em 2002, eu recebi uma intimação, eu estava como diretora pro tempore, recebi uma intimação para depor na Polícia Federal, e veio o agente entregar, e não tinha muito motivo da intimação. Eu fiquei assim, apreensiva, fui falar com o Bosco. Falei: Bosco, eu recebi uma intimação. Ele falou assim, ele sério, muito sério, virou para mim e falou assim: recebi uma igual. Falou laconicamente. Aí eu liguei para a reitoria para saber do que se tratava e como é que a gente deveria se portar, porque a gente deveria comparecer à Polícia Federal daí 2 dias. O Bosco de manhã e eu de tarde. Aí eu falei: pronto, ainda nem junto a gente vai um de manhã, outro vai de tarde. Aí descobrimos que era por causa de um ofício que eu havia escrito ao DMP sobre o sumiço de uma tampa de uma impressora. Eu falei: mas por causa de uma tampa de uma impressora eu vou ter que depor na Polícia Federal? E o Bosco estava uma fera comigo, porque ele falou assim: você fica escrevendo ofício para tudo quanto é lado, por isso é que nós vamos acabar na Polícia Federal. Eu falei assim, eu falei assim, tá bom. Eu fui saindo de fininho para não... Mas antes de sair, eu falei: olha, você vai depor primeiro que eu, depois você me conta o que você depôs para eu depor na mesma linha. Aí ele foi e fez isso no dia de depor. No período da tarde, fui eu. E aí eu estava muito tensa com aquela história toda, né? Quando eu cheguei lá, fiquei esperando uns 15 minutos, me chamaram para a sala de depoimento. Quando eu entrei, tinha um agente federal muito, muito, muito jovem. E ele me chamou e falou assim: professora, assim, ele se apresentou, me cumprimentou e falou assim: é porque agora nós estamos aqui com uma nova política na Polícia Federal. Nós estamos tomando conta de tudo e o negócio é tolerância zero. Quando ele disse isso, me deu uma vontade de cair na risada, mas assim, eu lembrava da cara feia do Bosco de manhã, né? Ficava assim, entre a cara feia do Bosco e a cara a juventude e tal lá do agente, e eu tive que me esforçar muito para não rir. Eu consegui fazer o depoimento normal. A hora que eu cheguei no carro, eu quase chorei de tanto rir. Vim direto para o Ivo contar para ele, né? A hora que eu vi ele ainda com cara amarrada, cara feia, aí eu danei a rir de novo, e ele começou a rir junto. Resumo da ópera, nunca mais ouvimos falar da tampa da impressora, ninguém nunca mais tocou nesse assunto, não sabemos do processo, e o Bosco continuou agente administrativo, porque ele tinha me ameaçado que ia deixar a função. Então, é só isso, gente. E agora, para complementar, em nome de toda a comissão, de todos os colegas que fizeram depoimentos, tanto por escrito como orais, eu gostaria de falar o nosso muito, muito, muito obrigado ao Bosco. Ilustríssimo senhor Cedric Luiz de Carvalho, que fará a leitura da homenagem para a senhora Nilzete Olímpio Álvares.
Bem, eu estou aqui representando a comissão, que além de mim tinha o Fabrício e a professora Cristiane, que não puderam estar aqui hoje. O Fabrício está viajando e a Cristiane está doente. Bem, Nilzete Olímpio Álvares nasceu em 20 de abril de 1958, na cidade de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte. É a terceira filha de 6 filhos do casal Apolônia Norberto Álvares e José Olímpio Álvares. Nilzete foi casada com Décio Rodrigues da Silva, com quem teve a filha Lilian Rodrigues Álvares, em 1º de abril de 1989. Lilian hoje é casada com Carlos Renato Souza da Silva e em breve Nilzete será vovó, pois seu netinho ou netinha está a caminho e chegará em junho de 2019. Nilzete, desde cedo, foi uma pessoa de muita responsabilidade e dedicação. Formada em matemática pela Universidade Federal de Goiás, Nilzete ingressou muito jovem como servidora pública na Universidade Federal de Goiás em 1979. E em sua vida pessoal se confunde com sua história dentro dessa instituição. Nilzete começou seus trabalhos na UFG como professora colaboradora do Departamento de Estatística e Informática, o DEI, do Instituto de Matemática e Física. Em janeiro de 1981, a professora Nilzete foi reenquadrada como professora assistente 1 daquele departamento. Entre março de 1992 e março de 1996, Nilzete acumulou as funções de subchefe do antigo DEI e de coordenadora do curso de Ciências da Computação. Em outubro de 1995, foi eleita para ser conselheira da Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD, ministrando palestras e auxiliando docentes e institutos no preenchimento de suas atividades no sistema vigente da UFG, além de elaborar relatórios estatísticos para a UFG. É importante ressaltar que naquela época não existia um sistema informatizado para os docentes elaborarem seus RADOCs e, portanto, todos os dados a serem analisados pela CPPD eram extraídos de documentos impressos. A construção de planilhas estatísticas com demonstrativos de produtividades usados pela UFG para negociação de recursos com o MEC, além do cálculo da GED e distribuição de recursos entre as unidades acadêmicas, eram todos construídos manualmente. De 1996 a 2001, com o desdobramento do IMF em Instituto de Física, Instituto de Matemática e Estatística e Instituto de Informática, a professora Nilzete participou de diversas comissões. Militou ativamente na consolidação do recém-criado Instituto de Informática, além de substituir o diretor do INFE em diversas eventualidades. A docente participou ainda ativamente também na CPPD. A professora recebeu, em nome da equipe em que trabalhava com o professor Nelson Cardoso do Amaral, uma menção honrosa do governo federal, como vencedores do concurso de administração pública pelo trabalho intitulado Modelo de Alocação de Vagas Docentes. De 2001 a 2004, a professora Nilzete realizou, sem afastamento da UFG, seu mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação na Escola de Engenharia Elétrica e de Computação da UFG, sob orientação do professor Baleiro. No período, a professora afastou-se apenas da CPPD e reduziu alguns encargos administrativos, porém continuou suas atividades docentes sem redução de carga horária. A professora apenas usufruiu de uma licença prêmio e uma licença curta para capacitação durante a fase de redação de sua dissertação. Em 2004, a pedido do professor Colemar, então presidente da CPPD, a professora Nilzete reassumiu suas atividades na CPPD. O pedido foi feito pois a UFG estava em fase de implantação do Sistema de Cadastro de Atividades Docentes, o SICAD, que seria utilizado pela UFG para a realização do RADOC de todos os docentes, até os dias de hoje. A professora participou ativamente na implantação e capacitação no uso do sistema, bem como colaborou fortemente para a estabilização da nova ferramenta
necessária para a construção das estatísticas usadas pela UFG. Em 2006, a convite do então pró-reitor de Recursos Humanos, professor Geblin Antônio Abrão, a professora passou a atuar como gestora do CICAD. Além disso, auxiliou o presidente da CPPD nas tarefas de distribuição de monitores e de avaliação de RADOCs das unidades. Em 2005, a professora foi coordenadora de estágios do INFE. A professora Nilzete foi vice-diretora do Instituto de Informática de agosto de 2006 a agosto de 2010. Esse período foi de intensa atividade na UFG, pois o governo federal apresentou para as universidades federais um programa de expansão, o REUNE. Dentro desse programa, o governo ofereceu às universidades a possibilidade de ampliação dos seus recursos humanos e verbas para infraestrutura e equipamentos. Neste contexto, o Instituto de Informática teve que trabalhar bastante, mesmo com seu reduzido quadro de docentes, para elaborar um projeto de expansão para a unidade. A professora Nilzete foi membro da comissão interna do Instituto, encarregada de elaborar a proposta do INFE. Dessa forma, não só como vice-diretora, mas também como, nessa comissão, participou ativamente do processo de elaboração da proposta de expansão do Instituto, assim como também do início de sua implantação. Como resultado de todo esse trabalho, o INFE deixou de ocupar uma parte do prédio que dividia com o Instituto de Matemática e passou a ocupar as instalações que ocupa hoje. Além disso, o INFE deixou de ser a menor unidade acadêmica da UFG em 2008, sendo responsável direto por 175 alunos para mais de 1.000 em 2012. Passou de 14 professores efetivos em 2007 para mais de 70 atualmente. O número de servidores técnico-administrativos passou de 5 para 25, número que tem atualmente. Os debates internos a respeito do projeto de expansão foram intensos e muitas vezes acalorados. O espírito carinhoso e conciliador da professora Nilzete foi fundamental para que a unidade conseguisse sucesso na elaboração da sua proposta e a levasse a ser a unidade acadêmica da UFG que mais cresceu com o REUNE. Além da função de vice-diretora, a professora Nilzete acumulou também a função de coordenadora do curso de Ciências da Computação de agosto de 2006 a março de 2009. Membro da Comissão de Graduação, membro da Comissão de Planejamento e Avaliação. Na função de vice-diretora, era encarregada de coordenar as relações acadêmicas do INFE com outras unidades acadêmicas. A criação de uma nova turma para o curso de Ciências da Computação e a criação de novos cursos de graduação trouxe certamente muito mais tarefas para ela. Tarefas essas que foram muito bem cuidadas com toda dedicação. A expansão do INFE permitiu que fossem criadas novas estruturas internas, como o Núcleo de Recursos Computacionais, NRC, o APOEMA e o Centro de Informação e Tecnologia da Informação, CFTI. Em 2009, a professora Nilzete passou a auxiliar a coordenação do CFTI na construção de propostas de cursos. Participou também na Comissão para Análise de Necessidades do INFE e na Comissão de Reformulação de Disciplinas de Introdução à Computação, visando a unificação das prestações de serviços. Foi ainda, em 2010, membro da Comissão Eleitoral do INFE e, em 2011, membro da Comissão do ENAD, que monitoria e dos RADOCs. A docente manteve historicamente uma carga horária mínima de 8 horas semanais em ensino, orientou diversos alunos com e sem bolsas em projetos. Foi membro de diversos projetos de pesquisa e extensão, participou e organizou diversos eventos científicos, publicou e apresentou diversos trabalhos acadêmicos. Sempre buscou se qualificar participando de vários seminários e eventos. Dentre eles, podemos destacar a 36ª Conferência Latino-Americana de Informática, onde a professora Nilzete apresentou o trabalho intitulado As Mulheres no Curso de Ciências da Computação na Universidade Federal de Goiás. A professora Nilzete foi uma docente que ingressou na UFG desde 1979 e que foi sempre fiel ao ambicioso objetivo de construir uma universidade forte, atuando em regime de dedicação exclusiva na sua plenitude. Ela ajudou a construir o INFE desde a sua criação, em 1996, com pouco mais de 13 docentes, e atuou firmemente na sua consolidação para os moldes e dimensões
que se encontra hoje. Dotada de grande senso de justiça e solidariedade, Nilzete construiu grandes laços de amizade em seu ambiente de trabalho e é uma pessoa muito querida por todos que a rodeiam. Agora eu vou passar a ler alguns depoimentos. Colocamos apenas poucos porque já está bastante alongado, tá? Então vou tentar ser bem rápido. Bem, segundo a Elisângela, a Nilzete, entre aspas, tudo vai ser entre aspas, tá? A Nilzete foi a pessoa que me recebeu e acolheu quando eu entrei como professora substituta. Ela foi atenciosa e amorosa, quando alguns foram rígidos e inflexíveis por eu ser substituta. Enfim, sempre me lembro dela com muito carinho. Érica. Quando cheguei, tive problemas para completar minhas 8 horas mínimas por semestre, o que poderia causar problemas no meu RADOC. A professora Nilzete me acolheu e resolveu meu problema com muito carinho. Lucília. No meu primeiro contrato de substituta e sempre, muito carinho. Fabrício. A dona professora, como costumo chamá-la, é uma pessoa de coração muito bom, sempre disposta a me ajudar, mesmo sem me conhecer muito bem. Para estar no INFE hoje em dia, contei com a ajuda e a boa vontade de muita gente, mas não sei se estaria aqui hoje sem a contribuição dela. Foi um anjo no meu caminho. Quem dera um dia eu conseguisse retribuir o mesmo carinho, a atenção da mesma forma que ela fez e tão gratuito. Cristiane. A simplicidade da Nilzete é algo grandioso e se torna difícil descrevê-la. Parece um paradoxo, não é? Mas mesmo assim vou tentar. Foi uma trabalhadora incansável, inteligente, amorosa, com muita disciplina e sempre disposta a colaborar em todas as ocasiões, sem qualquer intenção que não fosse de ajudar os outros. Não aceitava injustiça e sempre lutou contra ela, em qualquer nível, com seu jeitinho meigo e firme ao mesmo tempo. Nilzete, para mim, é a personificação também do amor, da dedicação e da amizade. E por que não dizer Nilzete pode ter o significado de mãe? Quantas vezes ela foi minha mãe e mãe de vários colegas, com seus conselhos carinhosos e com sua disposição em ouvir e ajudar sempre. Obrigado, minha querida e eterna amiga Nilzete, por tudo que você fez por nós no INFE. Você era um ser humano iluminado e muito especial. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Ana Paula. A professora Nilzete é um ser iluminado e que traz paz e serenidade para o ambiente onde se encontra. E foi assim no INFE. Com sua voz baixa e pulso firme, ela sempre esteve lá para resolver os conflitos e encontrar soluções. Por isso, a primeira pessoa que os alunos, professores e funcionários procuravam. O bem-estar de todos e a harmonia do INFE eram sua prioridade. Ela acolhia todos e os protegia. Seus sábios conselhos evitaram, em muitos casos, que os erros fossem cometidos e pessoas prejudicadas. Sua atenção como vice-diretora, coordenadora de curso e membro da CPPD lhe deram um profundo conhecimento do curso e da instituição que foram indispensáveis para promover e alavancar o INFE. Ela é uma fonte inesgotável da história do nosso instituto. Adorei quando, em 2010, orientamos junto à aluna Daniela Oliveira no PFC, as mulheres no curso de Ciência e Computação da Universidade Federal de Goiás. Foi uma experiência única ouvi-la relembrar as pessoas e episódios que aconteceram ao longo dos anos. Pena que não registrei essas conversas. Sinto-me privilegiada de tê-la como amiga e mentora, e tenho certeza que, sem seu apoio e palavra amiga, minha caminhada teria sido muito mais acidentada. Obrigado, Nilzete. Fechando as palavras do professor Eduardo Simões. Tive o prazer de trabalhar com a professora Nilzete em diversos projetos desde que entrei na UFG, em 1995, no antigo Departamento de Estatística e Informática do IMF. Alguns dos pontos que destaco na Nilzete são: paciência infinita para atender a quem quer que fosse, desempenhando com enorme competência, lucidez e eficiência os diversos cargos e encargos sob sua responsabilidade dentro da UFG. O bom senso, que em inúmeros momentos foi essencial para resolvermos conflitos e impasses da dinâmica acadêmica.
a generosidade e humildade que sempre demonstrou ao longo de sua carreira no INFE. Foi um privilégio de trabalhar com a professora Nilzete por mais de 20 anos. Ela é uma dessas pessoas que gostaríamos que continuasse trabalhando ao nosso lado sempre. Tenho certeza que terá o mesmo sucesso em suas novas atividades. É isso, pessoal. Obrigado. Ilustríssimo Senhor Fábio Nogueira de Lucena, que fará a leitura da homenagem para o Senhor João Carlos da Silva. Aqui meu último lencinho eu dei ali para minha filha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, antes de começar aqui a homenagem ao professor João Carlos, eu quero dizer que, de certa forma, estou quebrando um pouco o rito, mas acho que é oportuno. A professora Nilzete foi a minha primeira professora aqui no Instituto de Informática. A primeira disciplina que eu fiz de programação foi com ela. Eu não sou muito de chorar, mas quase chorei ali, Nilzete. Espero que eu consiga até o final aqui no caso do professor João Carlos. Do Bosco, eu falei algumas palavras para ele quando nós chegamos. E eu peço desculpas, Bosco. Agora eu tenho que pedir de público para você e para a Lenice, porque eu fiz uma faxina na minha sala e encontrei a tampa da impressora. Só pode ser essa, né? Bom, esse é um trabalho feito a várias mãos. Eu pediria que foi o professor Plínio, né? A Berenice aqui, que acredito hoje ser a colaboradora há mais tempo no Instituto de Informática, depois da saída do Bosco. Eu queria, Berenice, que você ficasse aqui do meu lado. Não, eu só ficasse do meu lado, porque se eu chorar, aí você assume. Na sequência, assim. E porque você merece, Berenice. Você já foi homenageada muitas vezes aqui por turmas no Instituto de Informática, então essa é uma oportunidade, eu acho que, de reconhecer o valor aí de tantos anos dedicados, de algumas destas pessoas, de muitos, e você é uma delas, ao nosso Instituto de Informática. Bom, eu peço permissão para me dirigir diretamente aqui ao professor João Carlos, que é um dos nossos homenageados, então eu vou estar lendo aqui um texto, mas aqui em contato direto com o professor João Carlos da Silva. João Carlos da Silva é paulistano de nascimento, hoje é goiano, cidadão goianiense, com certeza. Neste ato, ele é homenageado formalmente pelo Instituto de Informática, o antigo Departamento de Estatística e Informática, que o senhor ajudou a consolidar. Parte da sua história se iniciou com a conclusão do primário em São Paulo, no início da década de 60. E em decorrência do trabalho da mãe, o senhor chegou a viajar só, ainda criança, para Goiânia, para a capital do nosso estado, onde veio a fixar residência. E por falar em mãe, não é, Berenice? A todas aquelas aqui presentes, um pequeno parênteses, né, e a outras que por algum motivo não podem estar aqui, recebam os nossos sentimentos e os nossos reconhecimentos, nossos sentimentos de apreço. Voltando, já em Goiânia, professor, em 1966, o senhor iniciou outra história com o Colégio Pedro Gomes, no qual realizou o que se chamava ginásio e científico.
No Colégio Pedro Gomes, o senhor foi mais do que aluno. O senhor é o maestro da banda marcial Lígia Rabelo. Maestro homenageado em 2017 pelo Estado de Goiás, com o certificado de honra ao mérito. Eu até queria tocar alguma coisa aqui, não foi, Benício? Mas o Plínio disse que vamos seguir uma linha mais sisuda, é melhor. Então vamos, eu queria até cantar, mas vamos continuar. Quem acompanha, professor, os desfiles de 7 de setembro em Goiânia, já encontrou o senhor regendo esta banda. O curso superior é concluído em 1976, licenciatura em matemática, na Universidade Católica de Goiás. E no ano seguinte ingressa no Departamento de Estatística e Informática, hoje o nosso INFE. Ou seja, já são mais de 41 anos dedicados ao Instituto de Informática. E é bom lembrar, 41 anos é um período superior à idade de muitos daqueles que aqui estão presentes, inclusive professores. Sem dúvida nenhuma, há muitas referências aqui ao Instituto de Informática nesta homenagem, mas permita-me, porque a história profissional do professor ela se confunde com a história desta unidade. Não vejo como dissociar. Naquela época que o professor entrou, eram 9 docentes. 9. Apenas 4 tinham a titulação de mestre. 3 deles em análise numérica. O mestrado o senhor iniciou em 1981, na PUC do Rio de Janeiro, com o conhecido Marco Antônio Casanova. Esse mestrado em computação cumpriu uma função. Visava criar as condições necessárias para a criação de um futuro curso de graduação em computação, o que veio a ocorrer com a criação do bacharelado em Ciência da Computação, o primeiro do estado de Goiás. O mestrado é concluído em 1983 e a primeira turma do bacharelado em Ciência da Computação se inicia em 84. O senhor foi o primeiro coordenador do curso de bacharelado em Ciência da Computação. O senhor chefiou o atual INFE no período de 90 a 92. Nesta época já eram 8 mestres em computação, ou seja, o INFE levou cerca de 13 anos para dobrar de 4 para 8 mestres. Naturalmente era preciso melhorar, e em 1992, 15 anos após o senhor ingressar na UFG, o senhor inicia o doutorado em uma universidade inglesa, em uma demonstração clara de possuir uma personalidade não acomodada. Aqui vale ressaltar que o plano de capacitação na época do Instituto, com certeza isso era desejável, mas apesar disso a gente sabe que apesar dos planos serem fundamentais, eles não executam nada, é necessário as pessoas, são as pessoas que fazem os planos serem executados. Se nós não tivermos pessoas, os planos são meros ornamentos, mas o senhor estava lá, uma destas pessoas, para poder levar esse plano de capacitação adiante. E o senhor contribuiu, de fato, não só pela conclusão do doutorado, que veio em 1996, 2 décadas, para ser mais preciso, 19 anos após o seu ingresso no INFE. Isso não é notável? Não é significativo isso? Que demonstração de empenho a uma causa, neste caso o INFE, o senhor nos proporcionou. E este não é um fato isolado. No ano seguinte à conclusão do doutorado, o Instituto de Informática é criado. E no ano posterior, a primeira tentativa de criação do mestrado não é bem sucedida, mas o senhor estava lá, no corpo do programa. O senhor também estava nesse mesmo corpo, como docente ativo do programa, vários anos depois,
em 2004, quando o mestrado é então recomendado pela CAPES. O senhor volta a chefiar o Instituto de Informática em 1998, de 98 a 2002. Neste período, ocorreu um significativo investimento na melhoria do ambiente de trabalho do INFE, capitaneado pela sua leitura da situação e do que era possível fazer naquele momento. O senhor ainda fez mais. Participou de incontáveis comissões, coordenou especializações, CAD, e nós temos que relembrar, até aproveitando a chegada aqui do nosso magnífico reitor, professor Dr. Edvardo Madureira Brasil, boa tarde. O professor João Carlos foi presidente da Comissão de Infraestrutura do INFE, visando elaborar propostas para a inclusão do INFE no REUNE. O REUNE, um programa de reestruturação e expansão das universidades federais, significou para o INFE uma mudança de patamar. Podemos falar muito acerca do REUNE e, se perguntarmos quais foram as peças fundamentais, mais uma vez o senhor colaborou. É preciso reconhecer que a simples inércia de Vossa Senhoria, a simples inércia poderia significar a inexistência do REUNE para o INFE. Isso não é tirar o mérito de toda a unidade. Eu complemento. Mas a simples inércia poderia significar muito para nós. Ou seja, o que hoje se revela uma decisão acertada, não veio dessa falta de iniciativa do Instituto como um todo, e novamente o senhor estava lá. O senhor ainda desempenhou várias outras atividades. Não há como ser exaustivo aqui, e a sua recente aposentadoria é um símbolo deste vínculo. É um ícone desta dedicação. Afinal, quando se pensa que a aposentadoria significa um afastamento natural, o senhor reagiu e permanece colaborando formalmente com os esforços do INFE. Esta forte conexão com o Instituto, dentre muitas outras demonstrações de apreço por esta unidade, ao longo de mais de 4 décadas, recebe hoje, formalmente, o devido reconhecimento por meio deste ato singelo. Assim como é da nossa cultura valorizar o respeito e também o agradecimento, receba, professor João Carlos, assim como os demais homenageados, a professora Nilzete e o nosso Bosco, recebam todos os senhores e senhora de coração esta sincera homenagem pelos bons serviços prestados à UFG. Por último, dado que nasceu paulistano, permanece goiano e agora é cidadão português, uma frase adequada pela afinidade do conteúdo da frase com a sua história e a cidadania portuguesa. A frase é extraída do poema Mar Português, do português Fernando Pessoa, e a sua filha, letrada como é, com certeza já sabe qual é a frase. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E a alma, professor, não foi pequena. A alma não é pequena. Em nome do INFE, muito obrigado. Ilustríssimo senhor João Bosco Carmo Moraes, servidor técnico administrativo, aposentado do Instituto de Informática e homenageado desta tarde. Eu vou ler alguma coisa. Olá, pessoal. Eu agradeço aqui a todos
todos os presentes e todos que eu convivi durante a minha vida profissional aqui na Universidade Federal de Goiás. Alguns já aposentaram, outros não estão mais entre nós. E foi uma honra muito grande fazer parte dessa instituição. Eu poderia dizer que essa instituição, eu dei a vida para essa instituição, mas essa instituição é que me deu a vida. Ela contribuiu para a minha formação, minha e de minha família. Eu, se fosse retribuir tudo que eu recebi dessa instituição, não teria como. Minhas palavras são poucas, então eu agradeço a todos. Muito obrigado aí pela essa grande homenagem que eu recebi nesse momento. Ilustríssima Senhora Nilzete Olímpio Álvares, docente aposentada do Instituto de Informática e homenageada desta tarde. Boa tarde a todos. Eu ainda sou sua professora, viu, Sérgio? Então, mais tarde, a gente se fala lá fora. Gente, eu não sabia o que estava me esperando aqui. E eu vou sair de trás desse coisa aqui. Porque eu gosto de ficar perto. Foi muito bom. Muito bom mesmo. E não sei se eu vou conseguir falar, mas vou conseguir, sim. Eu estava pensando hoje, estava vindo, né? Esse ano eu me tornei uma mulher sex, né? Sexagenária. Então, eu estava pensando, mas eu vivi nesse instituto, nessa universidade. Eu entrei aqui como aluna em 76. Eu tinha 17 anos. Então, é muito tempo da minha vida. Muito tempo. E em 79, com 21 anos, eu comecei a ministrar aulas. Muito tempo da minha vida que eu vivi aqui, porque realmente é viver aqui, né? É o dia todo, né? É uma vida. E aí, vocês falando, quando o Cedric começou a falar, né? Então, não tem como a gente segurar, não tem como. E aí, o Fábio começou a falar aqui, e aí as coisas começam a vir na cabeça da gente, toda aquela história, porque você viveu toda aquela história, né? E aí, quando você falou, Fábio, do João Carlos, que tinha ido para fazer o doutorado, pareceu que foi ontem. Esse episódio, para mim, pareceu que foi ontem. Não sei quantos anos tem isso, mas pareceu como 26 anos, né? Então, é muita coisa para mim, mas é muito bom, muito bom. Meu coração está muito feliz, muito feliz. Tá? Eu agradeço de todo o meu coração. Esse dia foi um dia muito especial, mas a minha vida foi muito especial nesse lugar. Compartilhar
esse local de trabalho com cada um de vocês, né? Alguns mais tempo, outros menos tempo, mas foi muito bom, muito especial, tá? A minha vida aqui dentro, né? Essa instituição foi uma casa muito especial para mim. E o Instituto de Informática, o antigo DEI, foi uma família muito especial para mim. Eu tenho um carinho muito especial por cada um, cada um. Tenho lembranças especiais de cada um, né? Se eu pudesse, eu não sairia daqui, né? Mas a gente tem que continuar a vida, né? Então, restam as lembranças, e são lembranças boas. E eu quero contar uma, a pessoa não está aqui, mas eu gostaria, se me permitem, de contar uma história, né? Eu estava grávida da minha filha, a Lília, né? Aí cheguei, a gente estava ali ainda no instituto, no IMF, né? Cheguei, quantos se lembram aqui da Divininha? A Divininha que trabalhava na limpeza. Eu cheguei na Copa, eu estava grávida. E ela chegou para mim, ela estava sentada na mesa, comendo uma manga. E ela chegou para mim e falou assim: professora, tem umas mangas aí, pega uma para você. Eu fui lá na mesa, olhei. Aí saí. Olha, professora, você não quer nenhuma? Eu falei: não, essas daí eu não quero, não. Eu quero essa. Aquela estava comendo. E ela falou: então toma. Eu estava grávida, né? Como é que ia fazer outra coisa? Então, minha gente, são muitas lembranças, muitas recordações. E muito bom. Eu agradeço de coração mesmo. Muito obrigada a todos vocês. Moram todos no meu coração e não pagam aluguel. Tá bom? Obrigada. Ilustríssimo senhor João Carlos da Silva, docente aposentado do Instituto de Informática e homenageado desta tarde. Boa noite, boa tarde a todos. Eu sou um pouquinho mais alto que a Nilzete, então dá para mim ficar aqui atrás. Para mim ficar porque ela saiu por causa disso, ela ficou com medo de ficar escondida aqui. Ela não quis falar, mas essa aqui é a verdade. Boa tarde a todos. Queria agradecer imensamente a essa homenagem. Embora seja um dos 3 primeiros, mas eu acho que realmente estava na hora do Instituto lembrar dos seus antepassados aqui. Porque quando nós vemos vários anúncios de convite para a defesa de doutorado, a gente não pode esquecer que existia uma semente. Essa semente foi plantada por um grupo pequeno de professores. Como o Fábio lembrou, quando eu entrei no DEI, existiam apenas 4 professores com título de mestre, um deles, inclusive, em tempo parcial. Mas, dentro desse grupo, embora pequeno, havia a inteligência, a visão de imaginar que estava começando daquela forma, mas poderia ir muito além, desde que houvesse planejamento e o planejamento fosse executado. Eu vou tentar ser breve, porque depois de 42 anos, vocês devem imaginar, quase 42 anos, vocês devem imaginar
que as histórias que eu tenho para contar, em geral, são longas, né? São muitos anos para relembrar, mas eu só queria pegar essa linha da criação do primeiro curso de computação da região. Eu acho que da região centro-oeste, embora eu nunca consegui confirmar qual foi o ano de criação do curso de Ciência da Computação da UNB. Eu não sei se eles criaram antes da UFG ou não. Se eles criaram, nós seríamos o segundo. Naquela época, vocês podem imaginar, hoje, quando a gente fala aqui de ver um prédio com sala de professores, 70 e tantos professores, mais de 50 doutores, 25 servidores técnico-administrativos, boa parte deles, inclusive, já fazendo mestrado, até doutorado, né? No âmbito mostrando que aquela semente que foi plantada lá produziu frutos. E muitos frutos. Era uma questão de sobrevivência, porque quando eu entrei, o departamento só tinha 5 anos de existência. E ele era simplesmente um prestador de serviço, ministrando algumas disciplinas de estatística e processamento de dados, como era chamada a disciplina, cálculo numérico, para outros cursos, matemática, engenharia, etc. Na verdade, quando eu entrei, a primeira disciplina que eu fui ministrar foi uma disciplina chamada Matemática para Ciências Biológicas, porque o departamento, embora não fosse o departamento de matemática, era responsável por ministrar essa disciplina para os cursos da área biológica. Todos eles faziam essa disciplina no ano de ingresso, e o departamento de estatística e informática era o responsável, e não o departamento de matemática. Eu não sei se é porque eles não quiseram e jogaram para nós, né? Mas tinha um grupo que nós pensamos, olha, nós precisamos criar um curso na área de computação se a gente quiser progredir. Vamos batalhar, então, para criar esse curso. Foi montada uma comissão. Essa comissão trabalhou na formulação do curso. Eu me senti na obrigação, na época, de dar a minha contribuição. O departamento precisa qualificar os seus professores. Então, no período que o processo estava correndo na universidade, eu fiz o meu mestrado na PUC do Rio. Quando retornei, pouco tempo depois, 1 mês, se não me engano, o curso foi aprovado pelo CCEP, como era chamado na época, Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa. Uma outra necessidade que nós tínhamos era que nós precisávamos formar massa crítica, mão de obra, para nos ajudar a crescer. Porque não existiam cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado em grande número no Brasil. Apenas as grandes universidades, USP, PUC do Rio, ministravam esses cursos. A outra questão é que nós éramos sub- ou subdesenvolvidos em termos de região, de estado, de universidade, não é? E isso não atraía mão de obra para trabalhar nos nossos cursos. Então, nós precisávamos criar um curso de computação para desenvolver na área e formar massa crítica para nos ajudar a desenvolver. Quando a gente vê aqui Juliano, Tierson, Fábio, Sérgio e outros professores que estão no INF hoje, foram eles os primeiros, ou do grupo dos primeiros professores do Departamento de Estatística e Informática, que eram formados oriundos do nosso curso de graduação. Se nós formos contar hoje, nós temos vários. Citei apenas os mais antigos, né, das primeiras turmas, mas temos vários outros, Cássio, Fábio Moreira, etc. Desculpa não falar o nome de todos, porque também não lembro agora. Mas tem muitos. Não é? A consolidação desse curso durante a década de 80 exigiu
que nós pulássemos um degrau acima e trabalhássemos na formação do corpo docente, agora visando a implantação de um curso de pós-graduação. Mais uma vez, fomos dos primeiros a se engajar no projeto. A nossa decisão de cursar pós-graduação em doutorado foi no sentido de contribuir também para a formação do nosso corpo docente. Quando eu saí para o doutorado, o DEI não tinha nenhum doutor lotado no Instituto. Conforme o Fábio relatou, foram 13 anos para dobrar o número de mestres, docentes do Instituto. Não é? Depois disso, então, quando o Instituto agora, INF, conseguiu implantar o curso de pós-graduação no nível de mestrado, todo o pessoal que estava envolvido nesse projeto também, além de ministrar disciplinas, orientar alunos nesse nível do curso, já começava a pensar no próximo nível do curso. Não é? Há pouco tempo nós tivemos o nosso mestrado puramente INF aprovado agora. Não é? Reparem que essa história começou com um grãozinho lá, que nem computadores nós tínhamos. Né? Quando eu entrei aqui, não existia computadores para o Departamento de Estatística e Informática. Mesmo quando da criação do curso de Ciência da Computação, com toda a precariedade em termos de carência de corpo docente, equipamentos, quando a gente conseguia um computador naquela época, era algo, por mim, comparável hoje ao ingresso de um novo doutor do nosso corpo docente. Tal a dificuldade que a gente tinha de fazer isso. O curso, inclusive, foi iniciado sem um laboratório de computação. Tivemos que, após um período, e como forma de pressionar a reitoria a olhar com mais carinho o curso de computação, porque nos seus primeiros anos a concorrência do curso de computação no vestibular era quase comparável à concorrência do curso de medicina. No entanto, nós não tínhamos ainda a mínima infraestrutura para levar o projeto adiante. Tivemos, inclusive, que nós, corpo docente, numa reunião do DEI, após uma série de discussões, iniciaram uma paralisação do curso, que durou cerca de 15 dias. Fizemos greve até para ver se conseguíamos sensibilizar a administração para a nossa necessidade de equipamentos. Porque se para uns um equipamento serviria para um projeto de pesquisa, para nós era vital, porque a gente montar um computador, montar um nosso laboratório. Nosso primeiro laboratório de computação foi montado por mim e o professor Tarcísio Praciano, do Departamento de Matemática, que era coordenador de um projeto que chamava Projeto Mirim, que era um projeto de extensão destinado a oferecer cursos em nível inicial para jovens da comunidade. Ele tinha lá verba para comprar 2 TK-82. Para quem não conhece, vai no Google e procura TK-82. Vocês vão ver o que era o computador. O teclado era de membrana de coisa. O monitor era uma televisãozinha preto e branco de 12 polegadas. E nós tínhamos um CP500. E ele propôs, você é pobre, eu sou miserável. Vamos juntar essas coisas e formar um laboratório e depois a gente vê como é que fica a distribuição de horário para os alunos. Eu levei a ideia para o departamento aprovou e foi assim que nós fizemos o primeiro laboratório de computação do Departamento de Estatística e Informática. Então, a minha experiência nessa vida, daí a nossa emoção em receber essa homenagem, é porque
Em termos de computação dentro da Universidade Federal de Goiás, nós tivemos o prazer de participar, de vivenciar, desde a gestação, passando pelo nascimento, infância, adolescência, uma juventude imatura, porém interessada em progredir, até atingir a maturidade que é hoje. É motivo de orgulho para mim dizer isso. E eu acho que muitos de vocês que hoje participam de uma série de atividades importantes para a sobrevivência, a continuidade e o progresso do Instituto de Informática, no futuro, eu tenho a impressão que terão o prazer também de lembrar do passado e ver o que vocês fizeram em benefício dessa área na instituição. Eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente não para pensar, né? A gente tem tanta coisa que vai ao dia a dia que a gente não para pensar. Mas a contribuição do DEI, Instituto de Informática, para a computação em Goiás é enorme. Enorme. Vocês têm ter ciência e orgulho de participar. Não, nós participamos disso, porque no dia a dia, em geral, a gente só olha as dificuldades, né? E esquece das coisas que a gente fez, que produziram efeito. Como eu disse, aqui tem vários alunos, eu falei das primeiras turmas, mas se eu for começar a pegar, aí tem o Hugo ali, tem, né, o Rafael foi estudante aqui, o Fausto fazendo mestrado, o Murilo, né, esse pessoal todo nasceu aqui dentro. A contribuição que nós demos para isso é muito grande. E a gente tem que ter consciência disso sem esquecer a responsabilidade que a gente tem na manutenção disso e no progresso para subir de nível cada vez mais. É uma bola, é um novelo sem fim. Vai puxando a linha, a cordinha, não vai acabar não. Vocês um dia vão estar na minha posição aqui, vendo que fizeram um monte de coisa e que ainda vai ter mais um monte para fazer. Tá? Bom, como eu disse, minhas histórias aqui são muito longas, eu não vou falar de outras coisas não. Muito obrigado pela homenagem. Estou muito agradecido nisso. Obrigado. Para prestar homenagem em nome da diretoria, convidamos para subir ao palco o professor doutor Sérgio Teixeira de Carvalho, ilustríssimo diretor do Instituto de Informática. Pessoal, desculpa, viu, Fábio? Mas a primeira professora de programação minha foi a professora Nilzete, tá? Não só a primeira professora, como a segunda, terceira, quarta, né? João Carlos não foi o primeiro professor de programação, viu, professor João Carlos? Mas foi o primeiro professor de... Óbvio, né? De banco de dados, né? Como eu sempre tenho dito nas minhas falas, duas palavras têm me orientado aqui na direção: honra e gratidão. A honra aqui é dupla, porque os três homenageados já faziam parte da minha vida antes de eu imaginar ser professor da UFG. Então, quando eu cheguei em 1987, na graduação, uma das primeiras pessoas que me recebeu foi o Bosco. Ele não lembra, certamente não. Mas eu lembro. Ele já estava aqui, né? A professora Nilzete, viu, Fábio? Foi minha primeira professora de programação. O Fábio, nós fomos colegas de turma, né? E além do Humberto, né? Então isso é honra tripla agora. E o professor João Carlos é meu professor de
banco de dados e estruturas de dados. Viu, João Carlos? Também foi estrutura de dados. Me lembro bem, né? Ciência da computação, é isso mesmo. Então, essa a honra enquanto estudante e agora a honra enquanto professor e enquanto diretor está aqui à frente do Instituto de Informática, prestando homenagem a essas pessoas que o João Carlos falou tudo, né? Contou toda a história, ele tem essa história, né? E isso me contenta muito, muito. Eu estou orgulhoso, né? E a gratidão, né? Muito agradecido de ter sido orientado por essas pessoas. O Bosco eu chamo de professor Bosco. Já chamei várias vezes dessa forma. Acho que eu não sei se ele já entendia, mas o professor Bosco. E o Bosco tinha que sair do INFE na minha vez, né, de diretor. Não é? Né, Bosco? Quando eu estava na vice-direção, cadê o Eduardo? Não sei se ele está aqui. Aí, ó, né? Eduardo ficava, não vai ser dessa vez. Vai ser depois, né? Então... Mas isso aconteceu, foi planejado, né, Bosco? A gente se organizou. A saída do Bosco estremeceu a estrutura administrativa. Tive que sentar algumas horas com o Enio para a gente organizar quem e como o trabalho dele seria feito na ausência dele. Fizemos um pouco, viu, Bosco? Mas eu sinto no cotidiano a sua falta. Não só no trabalho em si, como na sua presença, na conversa, nas abordagens, né? O Bosco é o seguinte, a gente está sentado lá, de repente sobe uma pessoa pela rampa empurrando um carrinho pesado, lá vai o Bosco empurrando as coisas. Aí eu vou lá no segundo andar e falo, Bosco, você não podia estar fazendo isso. Algumas vezes eu abordei ele, você não poderia estar fazendo isso, Bosco, você vai se machucar, etc, etc. Não. Aí segue. Então, eu tenho muita... Eu sou muito contente de ter convivido com o Bosco, tanto enquanto estudante, quanto agora no INFE, né? Enquanto diretor e professor. Né? O Bosco é uma figura onipresente, né? As coisas vão acontecendo, né? E nós não percebemos, né? Mas é o Bosco que executou. Ele é assim, né? Agradeço demais. A Nilzete, eu convivi com a Nilzete enquanto estudante, né, prof? É assim que eu chamo, a prof. Sempre, né, prof? Então, na época aí já professor no INFE, eu entrei em 2006, nós dividimos o gabinete, né? E aí eu aprendi tudo sobre coordenação de curso, sabe? Porque, na realidade, os alunos achavam que eu era uma espécie de secretário dela, ou algo do gênero, porque a porta... lá no IMF, né? Eram 2 gabinetes, então o estudante entrava e, claro, me encontrava. Aí já começava a falar, não, peraí, aí eu anotava, recadinho, não sei o quê, agenda, na ausência dela. Porque a mesa dela, talvez alguns se lembram, né? Era próximo da janela, certo? Os veteranos, né? Ok, né? E os calouros ficavam mais próximos da porta. Então era isso que acontecia, né? A prof, a Nilzete, eu tenho um carinho enorme por ela. A gente tem uma amizade, né, prof? A gente conversa. Aliás, ela me aconselha bastante, tá? Saibam disso. Então, fico muito feliz mesmo. E o João Carlos? O João Carlos é o seguinte, professor de estrutura de dados, professor de banco de dados, quadro perfeito. Eu não sei como é que está o quadro dele ultimamente, mas o quadro era perfeito. Na época era assim, né, professor? Não tinha essa história de slide, né? Era tudo no quadro perfeito, né? E a imagem assim, que eu tenho mais presente do João Carlos era nos momentos das entregas de prova. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhe, né, professor? Então era assim, algo importante, né? E eu cresci muito com isso, bastante, né? O João Carlos é um professor titular do Instituto de Informática, né? E ultimamente a gente tem interagido mais, né, professor? Eu acho que isso está ficando muito melhor, né? A gente está conversando mais, interagindo mais. E ele me surpreendeu, foi dito pelo Fábio, né? Me surpreendeu com a vontade de querer continuar no Instituto de Informática, né? E eu falei, não, eu vou levar aquele gabinete para mim. Falei, né? Mas não, ele vai continuar lá enquanto docente voluntário, né? Tudo como determina as nossas regras aqui, estatuto, etc. Né? E isso Eu acho que não. Não, deve dar.
Então é nesse sentido que eu reitero as palavras do professor João Carlos sobre o INFE lembrar das pessoas que criaram o INFE. Isso é importante. Nós levamos isso para o Conselho Diretor, a gente está numa sessão formal ainda do Conselho Diretor, e o Conselho Diretor abraçou isso. Então, aí vem a sessão de agradecimentos. Eu agradeço muito aos próprios colegas que entenderam a ideia. Agradeço muito ao João Paulo, a Valesca, o Murilo. Cadê o Murilo? Deve estar envolvido com alguma coisa lá fora. O Murilo, cadê o Carlos? O Carlos, o Maicon. Isso. Parece que é simples fazer uma coisa assim, mas não é não. A gente precisa interagir com muita gente para fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Principalmente, né, Fernando? Como o Fernando disse, nós temos uma larga experiência em homenagear pessoas, não é? Né? E essa é a número 1. Não é? Eu lembro disso. Então, isso dá trabalho, né? Dá trabalho, mas é um trabalho gratificante demais, né? Obrigado, Bosco. Obrigado, Profa. Obrigado, João Carlos. Né? Precisamos de vocês perto de nós, certo? Esse negócio insiste em cair, né? Precisamos de vocês perto de nós, mesmo curtindo a aposentadoria. Tá? Obrigado, gente. Pedimos que os ilustres componentes da mesa diretiva e os demais presentes levantem-se para a entrega das honrarias aos homenageados. Convidamos o diretor do Instituto de Informática, professor Sérgio Teixeira de Carvalho, para realizar a entrega. Mostra para o pessoal. Deixa eu ajudar. Tem uma foto oficial, assim? Aqui é uma singela homenagem ao professor João Carlos. Professor, por favor. E assim, com a entrega das devidas honrarias, encerramos a solenidade de homenagem. Ao encerrar esta, desfazemos a mesa dos trabalhos e agradecemos a presença do reitor da Universidade Federal de Goiás, Magnífico Edvar Madureira Brasil, diretor do Instituto de Informática, Sérgio Teixeira de Carvalho, vice-diretor do Instituto de Informática, Vinícius Seba Pato,
Senhoras e senhores, coordenadores de curso, coordenador administrativo, docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes, familiares e demais convidados presentes. Os convidamos para o coquetel que será servido agora no corredor de acesso ao auditório. Muito obrigado, tenha uma boa tarde.